Saudações, guerreiros na vida. Sejam bem-vindos ao canal Tempo Negativo 25567. Mais uma vez aí acompanhado desse meu ego e da minha sombra juntos. Olha que legal. Hoje é meu dia 22417, meu dia solar 22417, de onde se conclui que faltam 3150 dias solares para esse ego que vos fala cumprir com seu processo de individuação. Que inevitavelmente, né, como eu várias vezes costumo comentar, né, não foi atribuído por esse ego que vos fala, né? É todo um conjunto, né, de consciências, né, conforme eu tive a oportunidade de falar nos 2 últimos vídeos, né, que nos assessoram, né, nesse procedimento, né, de transformação. E coloquei eles dois lá também, tá vendo lá? Tem lá o corpo dinástico, né, que dentro das 4 esferas, né, e também tem lá a árvore genealógica, né, dos nossos antecessores dinásticos pertencentes ao primeiro, né, ao elementar, né, dessa nossa espécie, né, o Homo sapiens sapiens. Pois bem, hoje é meu ensaio 13 de outubro de 25, onde eu produzi 720 palavras. E gostei muito desse ensaio, né, que eu produzi, porque mesmo que eu não queira, né, nesse meu transcurso, né, de individuação, né, a proposta, né, de me, digamos assim, né, de me imantar a algo, né, e esse algo inevitavelmente superior, sempre foi muito presente, né? E o processo de imantação está diretamente relacionado ao ritual, né? Que eu, inevitavelmente, dentro dessa encarnação, faço, com certeza da palavra, 85% desses meus dias solares, que hoje é de 22.417. Pois bem, sem mais delongas, né? Nesse ensaio eu vou me debruçar sobre a obra-chave de Jâmblico, o seu tratado De Mysteries Egyptiorum, sobre os mistérios egípcios, caldeus e assírios, onde sistematiza práticas herdadas do platonismo, do hermetismo e das religiões orientais, usando a tradução egípcia como símbolo de uma sabedoria primordial. Sua obra é composta por 10 livros, em forma de cartas, cada uma tratando de aspectos específicos. Jâmblico, nascido em 245 depois do Cristo e falecido em 325 depois do Cristo, foi um filósofo neoplatônico, sírio, um dos grandes nomes do neoplatonismo. Desculpa, legal, hein? Não estou aqui hoje lançando, né, esse meu 22.417, não quero mais falar, desculpa. Já carreguei essa linha, né, de crenças limitantes. Olha que legal. Desculpa. Como é que eu posso ser culpado por algo que eu não fiz antes, pô? Não fiz. Me preparei, mas não fiz. Então não posso ser culpado. Então estou lançando hoje no 22.417 algo novo, né? Uma retórica minha, né? Que agora eu não desculpa. Eu sem culpa. Sem culpa.
Jâmblico, nascido em 245 depois do Cristo e falecido em 325 depois do Cristo, foi um filósofo neoplatônico, sírio, um dos grandes nomes do neoplatonismo tardio. Nessa sua obra, colocou forte ênfase nos rituais, símbolos e práticas religiosas, pois afirmava que a alma humana não consegue por si só elevar-se ao divino, apenas pelo pensamento. E eu vou fazer um parêntese, né? Você já imaginou, né, o que a gente vem trabalhando no tempo? Qual é o processo da oração? Seja ela qual for, para qual linha religiosa seja. Não é um ritual? Que nunca foi falado para a gente que era um ritual, né? Sempre foi imposto, né? É aquela ideia que eu acabei de falar, né? Crenças limitantes. Você tem que rezar. Mas rezar para quê, pô? Não, rezar para pedir proteção. Rezar para pedir para acontecer alguma coisa. Ué, mas nós não somos os seres agentes? Se somos seres agentes, obrigatoriamente, pressupõe-se que, mesmo na nossa mais tenra idade, que nós estivéssemos preparados dentro dessa linha, né? Da mais tenra a mais antiga, ou melhor, a mais existente dessa jornada, né? Então, isso é legal da gente pensar especificamente com referência à proposta, né? Qual é a nossa real proposta, né? De estar aqui, né? De fazer algo, né? Esse fazer algo vai ser sempre para o externo, como foi grande parte da totalidade das existências dos nossos antepassados, inevitavelmente, e nós, por contingência, né, recebendo essa carga, né, essas crenças limitantes, acabamos fazendo as mesmas linhas, né? Então, chegado o momento de parar, pensar, vamos dar o salto, né? E o salto se dá nesse movimento. Jâmblico afirmava: a alma humana não consegue por si só elevar-se ao divino, apenas pelo pensamento. E, para tanto, seria necessário um intermédio ritualístico e simbólico para unir-se aos deuses. E aqui a mágica do Jâmblico, que eu abraço, né, ela é autônoma. Apesar de estar dentro de uma simbologia, né, o ato em si é autônomo. É o processo individual de cada um de nós nesse exercício, digamos assim, né, de reconexão com algo superior para retroalimentar algo que já está, por assim dizer, dentro dessa doutrina que eu explico aqui frequentemente, né, que é a ciência junguiana, né, que já está pré-impresso no seu self, pô. Você já se preparou exatamente para realizar isso. Você não sabe, mas você está preparado para realizar isso. Então, essa prática do Jâmblico ficou conhecida como teurgia, que significa literalmente obra dos deuses ou ação divina. Olha que legal, obra dos deuses. Se é uma obra, ela está pré-estabelecida anteriormente, mesmo que seja no mundo das ideias, para que haja a execução. E a ação divina, né? Nada mais é do que o fato. Né? Consequentemente, para Jâmblico, a teurgia é superior à filosofia pura. Pois, aqui, naturalmente, né, não estou entrando no mérito de hipervalorização da teurgia, mas entendendo a teurgia como um movimento simbólico, ritualístico, necessário para que cada um de nós possamos fazer esse nosso processo de individuação, né, que seria esse retorno, né, ao nosso mais negro, mais trevoso, mais escuro ser, né, que nem falei no vídeo passado, né, a noite escura da alma, que o Nietzsche fala super bem, que ele não conseguiu passar, né, mas escreveu sobre isso, heroicamente, citando exemplos, né, que teremos oportunidade, talvez, né, nesses
3.150 dias solares faltantes, né, para o cumprimento, né, desse processo de individuação, possamos discutir sobre isso, né? Então, especificamente, a teurgia, para o jâmblico, ela é superior à filosofia pura, né, para o jâmblico, pois a razão e contemplação purificam apenas o intelecto, porque razão e contemplação está aí diretamente relacionado a uma filosofia pregressa, né, que, apesar de pregar, né, a sabedoria, ao conhecer, né, ao despertar, ao se anunciar, né, ele estava atrelado dentro de um nível de distinção que, especificamente para o jâmblico, está perfeito, mas que para os dias atuais ele tem uma dissonância. Então, especificamente nessa linha, né, para o jâmblico, a alma está ligada ao corpo. E essa alma seria um ser superior, né? E assim precisa de rituais, um ser superior ao corpo, né? Esse corpo vai pegar a linha filosófica, né, de razão e contemplação, vai aceitar, mas essa alma, ela superior, ela precisa de um algo, né, juntamente com esse corpo, para fazer um processo de ligação, que para o jâmblico é a teurgia. Então, os rituais teúrgicos são vistos como participações diretas nas energias divinas, e não simples magias. Com isso, o jâmblico enfatiza que a teurgia não é magia coercitiva. Isso aí ele está escrevendo especificamente lá para Plotino e Porfírio, né? Principalmente para Plotino, né? Ela representa a submissão e participação, uma ascensão espiritual, pois é ritualizando que obtém-se os clarões dos deuses. Para jâmblico, o cosmos inteiro é uma cadeia viva que começa no inefável, né? Ele chama o patamar superior, né, o uno, de inefável. E se desdobra em múltiplos níveis de realidade, onde o ritual teúrgico precisa respeitar essa cadeia, invocando cada ordem na sequência correta. Ele viu o cosmos como uma corrente dourada. E cada nível, ou seja, cada elo da corrente, é povoado por seres ou potências divinas que intermediam a energia superior para o nível inferior, né? Para o elo mais abaixo, né, dessa corrente. Em sua epistemologia, se apoiava no esquema platônico: uno, intelecto, alma. Mas multiplicou e detalhou os intermediários. Essa problematização é que fundamenta a sua teurgia, onde o universo é estruturado em 6 níveis. Uno, deuses intelectuais, deuses cósmicos, que eu tenho completa aquiescência e completa sistematização. Os daemons, né, que por acaso cada um de nós tem o seu próprio, né, que nem o Jung tinha, né? Me esqueci agora do Fausto e Mefístoles, né, mas do Jung daqui a pouco mais eu lembro, né, que é Saturno, né, mas tem um nome específico, daqui a pouco mais eu lembro. As almas, que seria deuses, uno, deuses intelectuais, deuses cósmicos, daemons, almas e matéria. As almas somos nós. E cada nível transmite a energia do superior para o inferior. E é por isso que o ritual tem que respeitar essa ordem para ser eficaz. Assim, o ritual se torna uma ponte para além do intelecto, pois os símbolos atuam na alma de modo não racional, onde esses símbolos, em grego eu digo símbola, são assinaturas cósmicas que participam da realidade da divindade invocada. Por isso, funcionam como chaves de contato. Jâmblico dizia que os deuses são transcendentes. Eles não descem, e aí aspeados esse descem, né, ao mundo material como entidades limitadas.
E ele aqui está falando super bem, né, na ideia de grandeza. Né? O processo de descer gera uma limitação. A energia que participa dos rituais são suas presenças, ou veículos, potências intermediárias, primeiramente classificados como os deuses cósmicos, os quais eu acabei de falar e enaltecer, né? Que são astros e planetas. E depois os daemons e heróis, que traduzem essa energia para os rituais humanos. Por isso, ele dava tanta importância aos símbolos e hinos específicos, onde cada um era um endereço para a potência correta da hierarquia. Contudo, a pergunta-chave desse ensaio é: qual o papel do homem? E por ressonância, o nosso, nessa hierarquia. Para Jâmblico, o ser humano está numa posição única. Participa do mundo sensível, matéria, mas tem uma alma que pertence ao mundo inteligível, ou seja, é essencialmente divina, mas adormecida pela encarnação. E por isso precisa de rituais para se lembrar de sua origem, que ele denominou como enosis, a união com o divino. Desta forma, concluo que Jâmblico, no seu The Mysteries, defende a teurgia como indispensável para unir alma e divino. Os símbolos como reais e não convenções. Os deuses como de natureza transcendente, atuando por veículos intermediários. E o homem, nós, como um candidato à ascensão, respeitando a hierarquia cósmica. Então, o The Mysteries é, portanto, um manual teórico espiritual para aqueles que querem compreender e praticar uma teurgia simbólica como ciência sagrada, que é aqui a proposta, né, que eu faço força de trazer no canal, né, que é o processo de individuação. Né? O processo de individuação nada mais é do que uma simbologia, né, um passo a passo. Né? E esse passo a passo, mesmo que nós não queiramos, vai estar diretamente relacionado a um ritual básico, simples. Então, ficou interessado nessa verbalização? Escreve aqui nos comentários sua opinião. E me adiciona no WhatsApp, informado aqui na descrição desse vídeo, que estamos disponibilizando em PDF, pelo valor simbólico de R$ 11,18. 31 e mais o 8, né? 31, 38, 11. O método terapêutico para a psique. Esse aqui, senhores, produzido com o maior carinho, com muita energia, né? Com muita vibração, para cada um de vocês. Né? E especificamente também, né? Ou seja, para esse próprio eu que vos falo. Para dentro de contextos terapêuticos, né? Possamos auxiliar e acompanhar outros guerreiros na vida a lidar com emoções difíceis, traumas e outros desafios emocionais que vamos juntos buscar o nosso equilíbrio. Lembrando em tempo que hoje iniciamos a vibração da lua minguante violeta, energizando o chakra coronário, o Sahasrara. Olha ele aqui, ó, dentro do método terapêutico para a psique, o Sahasrara. E todo o compêndio discrecionário dessa metodização, onde você autonomamente pode desenvolver o seu processo de equilíbrio, o seu processo de retroalimentação, o seu processo ritualístico de conexão com o seu próprio self. Ou seja, esse seu eu superior. Você me vê no próximo vídeo.